Irmãos, nós estamos tratando aí da volta de Jesus, né? E ainda naquela momento ainda tratando ou desconstruindo, né, algumas teses relacionadas aí à volta de Jesus. Nós já trabalhamos com você a ideia do arrebatamento secreto, que isso não tem amparo nas Escrituras, né? Inclusive nós usamos o texto que geralmente, comumente é usado, né, para dizer, um será tomado, outro deixado. Estudamos juntos aqui e você viu que aquilo não se trata de arrebatamento secreto, mas trata da aplicação do juízo, né? Portanto, aquele texto não pode ser usado para isso. Então essa é uma das inverdades que é apresentada na grande maioria das vezes como uma ação preparando a volta de Jesus. Biblicamente falando, você não tem essa base para dizer que nós seremos arrebatados antes do milênio. Não tem, é simples assim. É só deixar de lado as profecias contemporâneas e voltar para as Escrituras, que é o padrão nosso. Se a gente faz isso com vigor, obviamente que a gente começa a desconstruir esses pensamentos que são comumente, e até por muitos presbiterianos, papagaiado, né? Que o cara ouviu de alguém, aí ele papagaia para o outro, o papagaio só repete, não é assim? Então, o problema é o papagaio, não é o cara que estuda. E aí, então, ele ouviu de alguém, passou para alguém, muita gente veio da igreja pentecostal para a igreja presbiteriana, e ainda vem com o Egito, né? Com os velhos hábitos para a igreja reformada, então continua ainda acreditando né, nos deuses egípcios e nas profecias, nas papagaiadas que traz de lá, e aí acaba, de certa forma, introduzindo, amanhã depois vai passando o tempo, o cara se torna professor de escola dominical, aí ele não respeita o docente, ele acaba ensinando algo contrário àquilo que o docente, né, o presbítero docente da igreja ensina, aí cria essa confusão dentro das igrejas históricas também. Hoje, nós vamos tentar trabalhar ou desconstruir mais uma dessas inverdades. E eu não sei quantos aqui já foram estudaram ou foram instruídos nesse sentido, mas você já ouviu falar sobre o iníquo, ou a desolação, ou as 70 semanas de Daniel? Já? Muito provavelmente o que você ouviu, então, é que a ideia das 70 semanas, que Daniel vai apresentar, essas semanas aconteceram parte dela, já na história, e uma última semana, né, simplesmente foi esquecida e foi jogada lá para frente. Essa é a interpretação bem chula, para você ter uma ideia. Tal. Então, Deus diz que haveria 70 semanas sobre o povo de Israel, ou sobre o seu povo, e que então 7 semanas aconteceria algo, que nós vamos ver o que vai acontecer. Depois de 62 semanas aconteceria outro algo, e que na última semana aconteceria algo inaugurando ou no meio dessa semana. E aí eles, historicamente, a interpretação é cronológica, eles usam as primeiras 69 semanas, dizendo que isso aqui já aconteceu, e aí jogam uma semana simplesmente lá para o fim, que é quando eles vão dizer que é a ideia da grande tribulação, ou da preparação para a grande tribulação, onde nós teremos 3 semanas e meia, esperando inclusive aí a reconstrução do terceiro templo, aquela coisa toda, eles vão enfiando um monte de situação, e os 3 anos e meio que faltam, ou seja, metade de uma semana, seria a grande tribulação, e aí, consequentemente, nós não estaríamos aqui, então você não precisa se preocupar com isso, porque haveria o arrebatamento secreto no metade da semana, e aí então é problema dos ímpios, né, e deixe eles que se lasquem aqui, e a gente vai ficar lá no céu, esperando, né, a grande tribulação passar, para depois então voltarmos com Jesus, mais uma vez, para então começar o chamado milênio,
onde Jesus vai reinar de novo em Jerusalém, né? E aí vai ter 1000 anos tranquilos de paz, ao mesmo tempo que ímpios vão estar por aí, porque aí depois Satanás será solto, como nós já vimos, vai trazer todas as nações, em especial as nações do norte, literalmente, e aí então vão sitiar Jerusalém depois, no final desses 1000 anos, acontecerá o Armagedon, e aí então Jesus vai destruir de novo Satanás, e aí então começa o novo céu e nova terra. Como Jesus ainda não veio para o milênio, você está tranquilo, você não tem que se preocupar com nada, vai vivendo a sua vida, né? Porque tá tudo bem, tá? Não começou ainda essa semana, então fique em paz. Esse é o grande perigo dessas interpretações, né? Jogando para uma situação futurista e que acaba tirando a responsabilidade dos crentes hoje. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com isso. Deixa eu só ir lá para o slide aqui próprio. Estamos já falando sobre a volta de Jesus, vimos aquele quadro, né, sobre as características, pontuamos algumas questões históricas e falamos aí de uma sequência da aplicação do juízo. Hoje, então, nós vamos trazer uma palavra aí sobre as 70 semanas de Daniel e sobre a questão do iníquo. E para começar a nossa conversa, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. Enquanto você abre, deixa aberto aí no capítulo 24, verso 15. Nós faremos uma oração, iniciando propriamente o estudo dessa manhã. Abriu aí? Mateus 24? Ok? Oremos, irmãos. Pai querido, nós te damos graças por mais essa manhã, por esse momento de estudo. E clamamos para que teu Santo Espírito nos dirija, nos ilumine e nos edifique nessa manhã, para que possamos, ó Deus, olhar para a palavra do Senhor e tão somente para a palavra do Senhor, e baseada nela e na instrução que ela nos traz, compreendermos um pouco mais sobre esse assunto para nos prepararmos de modo vigilante, atuante, zelosos, até o dia do retorno do Senhor ou o dia que o Senhor nos chamar para si. É o que nós oramos, agradecidos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então nós estamos aqui em Mateus capítulo 24, que nós já estudamos de certa forma, né, há pouco tempo, que é o sermão escatológico de Jesus, e a partir do verso 15, com o título dado aí pela Sociedade Bíblica, a Grande Tribulação, nós encontramos a seguinte afirmação de Jesus. Observe aí para mim. Quando, pois, virdes o abominável, não é o das neves, tá? O abominável da desolação. E aí Jesus falou, meu Deus do céu, quem que é esse abominável desolação? Aí Jesus fala, de que falou quem? O profeta Daniel. Então, Jesus está indicando aqui que esse que ele chama do abominável da desolação é aquele que Daniel citou lá. E se você tem aí uma Bíblia com nota de rodapé, muito provavelmente o verso 15 vai te indicar lá para o livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, tá? Você que está já acostumado a utilizar a referência cruzada. Então veja lá. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem, na onde? Na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentaram naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados,
ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ok. É importante dizer logo de cara que toda a profecia, ou todo o ensino escatológico, ele sempre tem uma aplicação específica e, ao mesmo tempo, sempre deixa algo para ser aplicado até a consumação, né? Nós sabemos que a grande tribulação, numa visão geral da Bíblia, já começou. Só que você tem na perspectiva de Apocalipse os selos, lembra dos selos? E os selos vão destruir quanta parte de tudo? Vamos ver se você lembra. 1/3. Aí depois dos selos, você tem as trombetas, que destroem o quê? Não é 1/3, não. Metade. 1/2. Tá? Tem 1/3, agora você tem 1/2, metade. E aí depois você tem os flagelos, ou a taça da ira, que destrói o quê? Não, é progressivo. 33%, 50%, 100%. Tá? 1/3, metade e o inteiro. Faz 6 anos que nós conversa disso, hein? Então, Apocalipse diz que a grande tribulação, ela tem um progresso nessa grande tribulação. As aplicações do juízo de Deus sobre o ímpio e até a perseguição sobre os cristãos, elas passam dentro dessa progressão, do selo para a trombeta para o flagelo, ou para as taças da ira. Então a grande tribulação ela é apresentada também nessa ideia de que haverá uma piora. Tá? Pautado nesse texto aqui, que fala então do desolador aqui, do abominável da desolação, e de que será a grande tribulação, e que vai ser abreviado, e não sei o quê, muitas pessoas então vão lá para Daniel e acabam interpretando então as semanas de Daniel como um negócio futuro, como algo que ainda vai acontecer e tem que jogar isso lá para frente. Mas eu quero chamar a sua atenção para 3 termos aqui que nós lemos, que estão aí em destaque no nosso slide. Primeiro, então, que esse abominável é de quem falou? Daniel. Não é uma figura nova. Jesus não está colocando esse abominável da desolação como se fosse uma nova situação, um novo personagem. Mas é um personagem que já foi tratado antes. Um outro contexto que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus pontua uma localização específica para o abominável da desolação. Em nenhum outro lugar ele faz isso, mas aqui ele crava um local. Quem estiver na onde? Na Judéia. Você está na Judéia? Não. Você comprou passagem para Israel? Também não. Então, se você não está em Israel, se você não está na Judéia, essa passagem, obviamente, que não tem uma aplicação inicial para você. Porque Jesus pontuou. Mesmo porque, se a gente for pensar na visão missionária, né, a Missio Dei, se Cristo aplicasse essa situação do abominável do desolador para toda a cristandade, não teria o porquê dele pontuar Judéia. Tudo bem? É uma coisa que você tem que levar em consideração. E aí ele diz que é uma grande tribulação que nunca havia acontecido e que não mais aconteceria. E aí eu quero que você grave aqui, que na sequência do estudo vai ficar claro. Nós vamos ver o que já tinha acontecido e que já foi de desolação para o povo de Israel, para o povo da Judéia, e que agora foi pior do que tudo que já havia acontecido. E que não vai acontecer de novo. Lembra disso, dessas palavras que Jesus disse? Vamos relembrar aqui então, para ficar claro aí para você. Mateus 24, verso 21.
Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Ou seja, é uma situação definitiva. Esse evento causado pelo abominável da desolação ou pelo desolador é um evento único. Não aconteceu igual e não vai ter mais. Tudo bem? Estamos caminhando bem até aqui? Ótimo. Dito isso, então vamos fazer lá os comparativos. Vamos lá para Daniel. Inicialmente aí, Daniel 8 também fala, mas vamos já começar direto no que nos interessa. Lembra que o livro de Daniel é um livro extremamente importante para os últimos tempos. Trata lá da sequência dos impérios, né? E o foco de Daniel, tanto com a visão da estátua, com a visão dos animais, com a visão da árvore, é sempre reinos. Sempre o sistema, o reino, governo. Você lembra disso? Então vamos lá. Daniel capítulo 9. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero pontuar algumas coisas. O que gerou a revelação das 70 semanas para Daniel? Diz assim o início do capítulo 9, né? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, lembra que nós estamos aqui, então, no segundo império. Primeiro babilônico, aí o segundo é subdividido, os Medo-persas. Depois gregos, macedônios e por último os romanos. Lembram disso? Tratamos semana passada. Ele está aqui, então, em Dario, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o rei dos caldeus. Agora o verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, não foi revelado, tá? Ele foi estudar. Eu entendi pelos livros, Jeremias, né, muito provavelmente, que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, é por isso que esses livros aqui referem a Jeremias, que haviam de durar o que está falando aí? Assolações de onde? De Jerusalém, era de 70 anos. Então o que Daniel fez? Ele foi estudar Jeremias, foi pesquisar, fazer um estudo bíblico lá. Quanto tempo vai demorar esse exílio? Babilônia já caiu, agora os Medos, o que ainda? Eu já interpretei, ainda vai ter Roma, mas é muito tempo. Quando que vai acontecer isso? E aí ele pesquisou e entendeu pela leitura que ele fez de Jeremias que o período do exílio estava destinado 70 anos. Não é isso que ele diz aí? Isso. 70 anos sobre Jerusalém. Aí então, por conta disso, aparece o anjo para ele e falou, eu vim aqui te responder esse negócio, eu vi que você está interessado nessa conta aí, deixa eu te explicar melhor o negócio. Não são 70 anos, meu amigo. São 490. Só que, subdividido. Imagina Daniel recebendo esse negócio. Você fez a conta, é 70, mas não é só 70. Tem muito mais nesse negócio de 70. Aí ele vai de lá, a partir do verso 21. Verso 21 diz, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então o anjo Gabriel veio lá para trazer a resposta para Daniel. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. E Daniel estava orando por quem? Porque ele tinha recebido o entendimento pela leitura que havia 70 anos, eles estavam ainda nos Medos, né? Sabia que estava chegando perto desses 70 anos, e ele começou, Senhor, já acabou, já deu, 70 anos, o Senhor falou lá em Jeremias. E aí, então, Gabriel veio instruí-lo sobre isso que ele estava orando. O que mais que então diz aí? Então, ele queria instruir-me,
falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, as coisas e entende a visão. Pega a visão, Daniel, pega a visão. Vamos lá. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, o que 70 semanas, quando você vai comparar com outros textos, e até mesmo aqui o hebraico, uma tradução mais literal seria 70 setes. Tá? Como o 7 é dia da semana, então foi traduzido por 70 semanas. Mas no hebraico é 70 setes. A ideia é que é o seguinte: você está falando lá do 7 como 70 anos, é mais do que isso. Há uma correlação daquela ideia do perdão, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Então 77 é isso que está aqui no original. Então o que Gabriel está falando para ele, não são 70 anos. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Esse é o tempo que foi destinado para Jerusalém, para o teu povo, aqui de modo geral, e para a cidade. O que ele diz aí? Que cidade que é? A cidade santa. É isso? Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual que era a santa cidade para Daniel? Jerusalém. Tudo bem? Judéia lá, que Jesus expressou em Mateus 24. Então 70 semanas, ou 70 setes, estão determinados sobre o teu povo e sobre a cidade, ou a santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Presta atenção nessa sequência agora, ó. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e para trazer justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Tudo isso aqui é um paralelismo para apontar para quem? Quem que veio pagar pelas transgressões? Quem que veio dar fim aos pecados? Quem que veio expiar a iniquidade? Trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Quem? 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 Não foi o Colorado, pelo amor de Deus, hein? Quem foi? Jesus, irmãos. Está consumado. É a história do e do ainda não, mas Jesus veio por fim às transgressões. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então ele está dizendo que o seguinte, olha, está determinado um tempo para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Hebreus vai nos dizer que Jesus assume na sua morte, por isso que Mateus vai dizer, foi-me dada autoridade no céu e na terra. Jesus reassume o sacerdócio pleno, eterno de Melquisedeque. E diz que pelo seu sangue, lá em Hebreus capítulo 10, pelo seu sangue ele abriu um novo e vivo caminho, que nos dá acesso ao quê? Ao santo lugar, ao santo dos santos. Por isso que você pode falar com Deus diretamente. Você não precisa do sacerdote mais levítico ou católico para confessar os seus pecados e ele expiar os seus pecados. Não. Você tem livre acesso. Jesus já fez isso. Então a Bíblia me apresenta que Jesus pagou pelas transgressões, ele já deu fim aos pecados. Ninguém peca mais? Não, não é nesse sentido que está falando. Mas que o preço do pecado já foi pago. Tanto que Satanás já foi lançado do céu, porque ele não pode te acusar mais. Ele vai te acusar do quê? Já está pago. Ele pode até falar que você é um miserável, pecador. Ele vai falar, Deus fala, eu sei, mas eu já paguei. Então, veja que Gabriel diz para Daniel o seguinte, olha, essa 70 vezes 7 aqui
é um negócio mais amplo. O exílio são 70 anos, mas não termina com o exílio, meu amigo. O negócio é mais amplo, não são 70 anos, o negócio vai até lá na frente. É 77. Porque nesse período de 77 vai vir aquele que vai acabar com a transgressão, com a iniquidade, tarará, vai trazer, vai ungir o Santo do Santo, ou seja, vai nos abrir o santo lugar, vai nos dar acesso ao trono de Deus. É lógico que são expressões proféticas, mas estou tentando aqui te auxiliar para que juntos compreendamos que em Cristo tudo isso já foi feito. Porque se não foi, se você acha, não, pastor, eu acho que não é. Então alguém vai vir pagar de novo pelos pecados? Você acha que alguém voltará aí para... cadê aqui? O verso que eu li aqui com vocês. 24. Alguém vai voltar para cessar a transgressão? Alguém vai voltar para dar fim aos pecados? Alguém vai voltar para expiar de novo a iniquidade? Alguém vai voltar para trazer justiça eterna e abrir de novo o Santo dos Santos? Ou você aplica essa palavra a Jesus Cristo, ou então nós não fomos, o pecado ainda não foi expiado. E aí nós temos um problemão. Se você crê que em Cristo Jesus está consumado, então você entendeu que esse versículo já foi aplicado na obra de Jesus Cristo. Alguma dúvida ainda, irmãos? Tranquilo? Beleza. Então isso aqui não é futuro. Para Daniel era, mas para nós isso já aconteceu. Tudo bem? O que mais? Então é para fazer cessar. Aí o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para fazer o quê? Para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, até ao Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos lá. Aqui ele faz uma bela divisão. Agora me faltou uma lousa aqui para te desenhar aqui o negócio. Ele está falando de duas situações aqui no verso de número 25. Dá ordem para restaurar Jerusalém. Essa é uma coisa. E a segunda situação é ungido. Tudo bem? Então ele vai dizer, passou os 70 anos do exílio, como você calculou, Daniel? Beleza. Só que agora você vai contar, desde o dia que se assinou a ordem, e aí nós temos um problema, pode ser com Ciro, pode ser com Artaxerxes, não importa. A contagem para nós aqui não é literal exatamente, então pouco importa. Se foi com Ciro ou se foi com Artaxerxes, o Xerxes não tem problema. Mas o que foi dado para Daniel é o seguinte, assinou o decreto para reedificação, você conta 7 semanas. Tudo bem? Você conta lá 7 semanas. Até o ungido, depois que reconstruiu o templo, até o ungido, depois que reconstruiu Jerusalém, até a chegada do ungido, quem que é o ungido? Messias, o que vai fazer cessar todas as coisas. Até o nascimento de Cristo, vão passar 62 semanas. E aí ele volta a tratar da reconstrução, dizendo que a reconstrução, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É só você ler o texto de Neemias, você vai ver que eles não reconstruíram Jerusalém, né, e nem mesmo Esdras, assim, uma boa, foi tranquilo. Não, foram tempos angustiosos. Lembra lá de Sambalate, Tobias, aquela briga toda? Tinha que reedificar os muros com uma mão na colher de pedreiro e a espada no lombo. Né? Orava, mas punha a guarda. Lembra? Foram tempos angustiosos. Mas foram, então, 7 semanas. Esse é a primeira semana aqui. Reconstruiu Jerusalém? Passou, então, a primeira semana. Aí conta as 62 para aguardar a chegada do ungido.
como eu disse, não é literal. Se você quiser fazer essa conta aqui, você vai ficar meio louco. Mas ela é bem proporcional. Porque depois que dá a ordem, né, da reconstrução, até o dia da reconstrução do segundo templo, e o foco aqui é o segundo templo, então você tem todo esse período chamado de primeira semana. Depois que o templo foi reconstruído, você tem, irmãos, Malaquias, por exemplo, foi escrito quase 100 anos depois da reconstrução do templo. Tá? Se você quiser fazer uma continha aqui, né, no verso 25, então você tem 7 semanas para reedificar Jerusalém, e depois você tem 62 semanas até a chegada do ungido, até a chegada do Messias. Faz a conta aí para mim, né? Se é 77, se é 490 anos, o período total, 62 vezes 7 dá quanto? $434. Que vai faltar, ou 430, que vai faltar os 70 lá, que é a última semana. Tudo bem? Então vamos lá. Mais a última semana dá 69. Você tem 7 inicial, mais 62, 69. Fica faltando uma semana. Tudo bem? 7 anos. Tudo bem? Então vamos lá. Você tem esse período, então de 400 e poucos anos aí, você vai pensar, tem o período das 7 semanas, reconstruiu Jerusalém. Ótimo. Então, reconstruiu Jerusalém, passa-se 100 anos, você tem o escrito de Malaquias. Cessa-se as profecias do Antigo Testamento. Você tem um período chamado intertestamentário, entre os testamentos, intertestamentário. Qual que é o tempo desse período intertestamentário, você que já estudou? De Malaquias até João Batista. 400 anos. Então já estourou, pastor. Claro, não é literal, irmãos. Tudo bem? Mas é a ideia que há um tempo para a reconstrução e um tempo muito maior para a chegada do Messias. Com isso, nós batemos já as 69 semanas. Ou não? Sim. Jerusalém foi reconstruído? Foi. O templo foi reconstruído? Foi. Passou as 62 semanas? Nasceu o Messias? Nasceu. Nasceu o Messias. Então, 69 semanas já foi. Tá, e a última semana, pastor? Volte os olhos aí para o verso 26. Presta atenção nisso aqui agora. Depois das 62 semanas, o que vai acontecer? Será morto um ungido. Para aqui. Se é depois das 62 semanas, nós já estamos em qual semana? Na última. A última foi jogada para acontecer, sei lá, daqui mil anos? Não, não. Se o ungido foi morto depois das 62 semanas, então ele já foi morto em que semana? Na última. Sim ou não? Lê aí a gramática. Depois das 60, então não foi nas 62 semanas que o ungido foi morto. Foi depois. Se é depois das 62 semanas, está falando que já é a última. É a última semana. Então vamos lá. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Por que já não estará? Porque ele foi assunto ao céu. Tudo bem? E o povo de um príncipe que há de vir, fará o quê? A assolação, o abominável da assolação. É esse príncipe de um povo que há de vir fazer o quê? Destruir. Há de vir e destruirá a cidade e o santuário. O templo. E o seu fim será num dilúvio. O que é aqui? Vai chover de novo, pastor? Não. Dilúvio é simplesmente uma expressão para dizer que é uma destruição total. Tudo bem? E aí ele abre mais uma sequência. E até o fim, ou seja, depois que esse príncipe vier e destruir, acabou com o santuário, aí até o fim haverá guerras, desolação, são determinadas. Vamos lá. O que eu estou querendo falar com você aqui? Então, o verso 26 apresenta que
a 72ª sessão termina com o nascimento de Cristo. Então, a última semana, que seria a 70ª, Cristo já está nela, e Cristo vai morrer nessa semana, que é depois das 62. Então, na visão aqui de Daniel, a última semana já começou ou não? Já. Jesus tem que morrer nela. O ungido não vai morrer na 70ª semana, depois das 62? Vai. Então, na visão aqui da profecia, a última semana já começou. E durante a última semana, o que aconteceu? Cristo morreu. E já não mais, porque foi levado. Só que aí, durante essa semana, o que viria ainda? O príncipe de um povo para destruir o quê? O templo. Destruir o santuário. Isso aconteceu quando, irmãos? Historicamente falando. Usando mais ou menos, a gente sabe que tem uma diferença de anos, né? Mas vamos lá, usando o nosso calendário, Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo. A gente sabe que não é assim exatamente, tem uma divergênciazinha lá. Mas vamos lá, vamos seguir o calendário normal. Jesus morreu no ano 33. Então Jesus nasceu no ano 0, acabou as 62 semanas. Tudo bem? Porque as 62 semanas era da reconstrução do templo até o ungido, até a chegada do Messias. Então o ano 0 termina 62 semanas. Estou sendo claro aqui ou não? Sim. Aí do ano 0 para frente começa o quê? A última semana. Nessa última semana, o que tem que acontecer nela? Segundo o verso 26. O ungido tem que morrer e o templo tem que ser destruído. Historicamente, Jesus morreu no ano 33 e o templo foi destruído quando? No ano 70 da era cristã. Quando os títulos lá vieram, os romanos vieram e acabaram com tudo. Não ficou pedra, só sobrou a pedra do muro. Do templo não sobrou nada. Agora faz aquela conexão. Uma destruição que nunca tinha acontecido, nem antes, e que não vai acontecer nunca mais. O templo foi destruído definitivamente. Ah, mas se reconstruir o terceiro templo, pastor, provavelmente ele não vai ser destruído. Se reconstruir. E igual os dias da destruição de Jerusalém do ano 70, que levou, como Jesus disse, se você está na Judéia, meu amigo, não volta não, porque não vai dar tempo. Vai ser uma desolação terrível. Não teve igual na história, irmãos. Porque o foco é Judéia, o foco é a santa cidade, o foco é o santuário que havia sido reconstruído. Igual isso nunca mais vai ter. E antes disso aconteceu? Não, porque da primeira vez que foi destruído o templo, sobrou o templo para ser reconstruído. Agora sobrou o quê? Nada, só está o lugar lá. E ainda com a mesquita em cima. Então, o abominável desolador que Jesus disse que aconteceria na Judéia e que Daniel fala, é um evento que já aconteceu na história. Só que o final do verso 26 vai dizer, e aí é um parênteses enorme, que ele vai dizer, e até o fim dessa semana, dessa última semana, haverá guerras, desolação, são determinadas. Então, aconteceu 2 episódios que marcam já a última semana, que é a morte do ungido e a destruição do templo. Isso já aconteceu? Já. Então nós estamos na última semana. Nós não estamos aguardando a última semana ainda. Só que, como eu disse, os oráculos não são literais. Já faz muitos anos que Jesus já foi morto, faz muitos anos que Jerusalém foi destruída. Tudo bem? Continuemos a leitura.
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que é a ideia aqui dessa última semana, tá? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Vamos parar aqui. Quando que foi destruído o templo? Ano 70. Depois que destruiu o templo, tem como você fazer oferta de manjar, sacrifício? O povo de Israel sacrificou mais alguém depois do ano 70? Não. Acabou o período do sacrifício. Segundo a profecia, foi na metade da semana. Então veja, a morte de Cristo e a destruição do templo, cessando o sacrifício diário, segundo aqui a lógica de Daniel, ocorreu durante a última semana, na metade da semana. O que nós temos para frente agora é o que fala o final do 26. Até o fim. O que vai acontecer depois disso, pastor? Até o fim, meu amigo, é guerra, desolação. Ou seja, já é tribulação. Agora, quanto tempo, pastor? Foram 70 anos a metade da semana. E agora? É até o fim. Não foi dado um tempo para nós. Quanto tempo vai terminar essa semana? É até o fim. E essa é a dificuldade, obviamente, de você tentar interpretar oráculos bíblicos de modo literal. Que a gente já quebrou isso com vocês há muito tempo atrás. Não dá para você fazer isso. E aí você vai pensar em números. Então você tem lá a última semana, que seriam 7 anos, que o pessoal joga lá para frente, como sendo o arrebatamento, aí vem os 7 anos de tribulação, na metade acontece isso, a gente volta. Lembra disso? Não dá para você jogar essa semana lá para frente, porque o próprio texto diz que essa semana já começou. Porque se a última semana não começou, então Jesus não morreu. Então os judeus estão sacrificando no templo até hoje. Alguém te enganou, isso é mentira dos bolsonaristas. Entendeu? Mas não é, meu amigo. Já aconteceu, você tem isso na história. Não tem como você falar que não começou a última semana, porque diz que na última semana, no meio da última semana, o ungido, o Messias, morreria e faria cessar o sacrifício, porque o santuário seria destruído. Tudo bem até aqui? Tá, então nós estamos na última semana. A grande questão é, pastor, quanto tempo ainda falta? Sabendo? Por isso que Apocalipse vai dizer que da ascensão de Cristo, quando abriu lá o santuário, né, até o último dia, é justamente 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou 1260 dias, ou 42 meses. Apocalipse apresenta esses 3 anos e meio que falta da semana como sendo o período desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Então não é tempo literal, meu amigo. Não tem jeito de você calcular isso. É até o fim. É o que nós estamos vivendo. Então lá o que aconteceu no ano 33, ano 70, é o que marca a metade dessa primeira semana, dos 7 anos. Esses 3 anos e meio para frente, Apocalipse, no final da revelação, vai dizer que é o período da primeira vinda até a volta. É os 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, que vai ter aqui tanto em Daniel, falando disso, e reforçado lá em Apocalipse. Ah, mas tem uma revelação, quer dizer, meu amigo, é Bíblia. Não, mas o irmão assembleiano teve uma visão, falou que 7 anos de tribulação, com 3 anos e meio vai acontecer isso. Meu amigo, é Bíblia. A Bíblia já disse que a última semana já começou. E que o abominável da desolação foi justamente os romanos que destruíram o santuário. Ao ponto de que não pode mais fazer sacrifício diário. E desde o ano 70 não se pode mais fazer sacrifício diário. Agora estamos na metade da semana. Estamos vivendo os 3 anos e meio. Estamos vivendo os 1260 dias. Estamos vivendo os 42 meses. Ainda falando aqui de Daniel, né?
Então nós vimos aí o que acontece durante a última semana. O Messias será morto e já não será mais, ou seja, a morte e a ascensão de Jesus. Um povo virá destruir a cidade e o santuário, que é o abominado da desolação. Isso está aqui. Eu quero que você leia comigo aqui para ficar mais claro. Lucas 21, vou lá para depois a gente volta aqui para Daniel. Lucas capítulo 21, verso 20. Quando, porém, virdes o quê? Jerusalém, está pontuando. Sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua, ou o abominável da desolação, a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fugem para o monte, é aquela mesma coisa que Jesus vai falar. E aí o verso 24, que nós já estudamos, é importante relembrar aqui, cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, ou seja, aquela dispersão dos judeus. E tem uma partícula aditiva aqui, que joga para frente, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Que é aquilo que nós estudamos historicamente, que vai do ano 70 até agora, 2017. Quando Jerusalém, de fato, passa a ser de novo a capital de Israel. E que agora é comandada não pelos ingleses, não pelos jordanianos, mas agora pelo próprio povo judeu. Opa, esse é um dado histórico importante. Enquanto os gentios ainda estavam governando Jerusalém, isso vai do ano 70, depois passa lá pelo Império Otomano, né, em 1517, se não me engano. 400 anos de Império Otomano. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. Os ingleses assumem lá, deixam na mão dos jordanianos. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, aí estabelece de novo o Estado de Israel e volta a dar aquela terra para o povo judeu. Eles vêm, mas por enquanto ainda não estão reinando sobre Jerusalém. Aí vem a guerra de 1967, eles reassumem a Cidade Velha, mas ainda num governo misto. Aí agora, em 2017, determina que Jerusalém de novo é a capital de Israel. Opa, isso é um dado importante na minha sequência aqui profética. Jesus não ia voltar antes disso mesmo, porque Jerusalém estava sendo pisada, ou seja, governada pelo povo gentil. Tudo bem? Mas isso indica e reforça, irmãos, que a desolação já aconteceu. O abominável desolador já veio. E uma destruição que nunca tinha tido antes e que não haverá igual. Por que não haverá igual? Não tem mais templo para destruir. O templo já foi destruído. Tudo bem até aqui? Voltemos lá para Daniel. Daniel 11. Daniel, capítulo 11, ele está reforçando, é o paralelismo que a gente chama, né? No capítulo 11, o verso 30, vai dizer assim. E aqui, eu vou ler o 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Capítulo 10 e 11, ele vai trazer nuances do que vai acontecer nesse período aí das primeiras semanas e das primeiras 7 semanas e depois dos 62 semanas. Tá? Tratando das questões da Grécia, das guerras e tudo mais. E aí ele vai, então, já caminhando para o fim, ele vai dizer, porque virão contra ele navios de Quitim. Esse Quitim, se você for pesquisar, trata-se de Roma. Só que Roma ainda não existia na época no sentido de império. Por isso usava-se o nome que Daniel tinha na época. Mas se você for pesquisar, historicamente falando, é uma citação direcionada a Roma. Depois você pesquisa lá para ver se está certo. Então, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará, se indignará contra a santa aliança e fará
o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças, presta atenção aqui, de Quitim, ou seja, de Roma, sairão forças que farão o quê? Profanarão o quê? O santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício de asa, estabelecendo o quê? A abominação desoladora, que é o abominável da desolação traduzido para o grego. O que Jesus diz lá em Mateus é a expressão hebraica abominação desoladora. Só que lá, como foi no grego, então a tradução fala o abominável da desolação. O que Jesus está falando? Da abominável da desolação? Está falando daquilo, ainda ele fala, daquilo que Daniel disse. É a abominação desoladora que vem de Quitim, que vem de Roma, e que vai fazer o quê? Profanar o santuário, e tirarão o sacrifício. Do que Jesus e de Daniel estão falando, irmãos? Destruição do templo de Jerusalém. Isso já aconteceu. Depois disso, é tribulação, é grande tribulação, é guerra e desolação até o fim. Só que a grande tribulação que começa é aquela que está em progressão. Selo, 1/3. Trombeta, metade. E quando estiver perto do fim, aí flagelo ou taça, que aí, meu amigo, é 100% do negócio. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Estou conseguindo caminhar aqui na minha loja tranquilo? Tudo bem? A irmã Sueli é o meu termômetro. Tudo bem, irmã Sueli? Tá bom. Então vamos lá. Capítulo 12 de Daniel. Aí vai tratar do tempo do fim, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o verso 11. Porque ele volta a falar do período das semanas. Então, depois do tempo em que o sacrifício for tirado, do que ele está falando? Da destruição do templo. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, tudo bem? Porque aí levou o povo de Israel para todo lado, haverá ainda o quê? 1290 dias. Aqui há uma discrepância, né? E não se sabe dizer exatamente por quê. Daniel não nos dá dica, porque o lógico seria ele dizer 1260 dias. Porque é o tempo que falta para completar a semana, 3 anos e meio. Só que como nós dissemos, esse tempo nunca é literal. Tá? E como nós temos em outros textos, esses 3 anos e meio que falta, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, os 3 anos, os 42 meses ou os 1260 dias, refere-se ao tempo até o fim, da primeira vinda de Cristo até o último dia. Muitos vão falar que essa diferença é basicamente os 30 e poucos anos da morte de Jesus à destruição do templo. Tá? Alguns vão falar. Mas como não é literal, meu amigo, não adianta você tentar se apegar a esse negócio. Outros vão dizer que Daniel disse 1290 dias e não 1260 dias, porque ele estava seguindo o calendário babilônico, antigo. E há uma discrepância aí de dias, mesmo porque você sabe que no calendário judaico, eles colocam 12 meses vezes 30 dias. Só. Então, essa pequena diferença aqui de 1260 dias para 1290 dias, você tem estudiosos que vão defender várias teses. Mas o que eu quero falar? Para nós, pouco importa. Porque o que Apocalipse nos diz é que esses 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, refere-se ao período desde que isso aconteceu, a metade da semana aqui, até o fim dela. E nesse período só vai ser guerra e desolação. Ou seja, grande tribulação. Tudo bem até aqui? E aí ele me dá um número a mais, que aí complica um pouco mais, né? Aí vamos lá. Ele vai dizer assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Pastor, não era só 1260? Por que foi para mais esse troço?
meu amigo, não tem como você definir, mesmo porque mistérios que a Bíblia trouxe, que ela mesma não respondeu, não tem como você devanear, senão você vai falar besteira. Só que ele dá aqui um grau a mais de dias, né? Apontando que isso será bem-aventurança. Alguns vão dizer, não, ele está aqui, simplesmente uma expressão para dizer, bem-aventurado é aquele que passou dos 1260 dias, ou seja, que chegou além desses dias, porque aí você já está na eternidade. Não sei, é só uma linha de interpretação. Nós não temos amparo bíblico suficiente para decretar o que significa de fato essa bem-aventurança aí para chegar aos 1335 dias. E aí o verso 13 diz, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Isso serve para o fim de Daniel e serve para nós também. Né? Pois, aí no caso de Daniel, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Promessa que Daniel também vai ressuscitar no último dia, né, no dia do juízo, e entrará no descanso eterno. Mas o que eu quero então chamar a sua atenção sobre a volta de Cristo? Aquela ideia de aguardar ainda o arrebatamento secreto, o início dos 1000 anos, do milênio, e aí depois os últimos 7 anos do milênio, que vai ser o período da grande tribulação, iriri, pororó, papapá, onde você não vai mais poder adorar ao Senhor, porque eles não falam do templo de Jerusalém, eles falam da adoração da igreja. Né? Vai vir um governo que vai proibir. Meu amigo, você pode adorar na sua mente, no seu quarto, lá na prisão, você pode adorar em qualquer lugar. O sacrifício era aquele que era aplicado no templo. Hoje, o nosso sacrifício é a nossa vida. Então, esse sacrifício nunca vai cessar. Enquanto tiver um crente nesse mundo e Jesus não voltou ainda, a adoração é contínua. Então não pode ser aplicado sobre a igreja. Foi aplicado lá, em Jerusalém. E aí então, jogar isso lá para frente é desprezar o que o próprio texto bíblico trouxe, o que o próprio Senhor Jesus afirma e o que a história referenda, que é a morte do ungido e o cessar do sacrifício diário no santuário. Então, quebra essa ideia de que ainda estamos aguardando a última semana. Porque a Bíblia diz que nós já estamos nela. E mais que isso, estamos na segunda parte dessa semana. Que não é literal, mas que aponta da primeira vinda de Cristo até o dia final. Tudo bem até aqui? Perguntas? Tem como sustentar essa interpretação que principalmente os pentecostais defendem sobre as 70 semanas? Olhando para as Escrituras? Fala sério comigo. Não tem, meu amigo. Não tem. O que serve saber dessa forma para mim? O serve é o seguinte, meu amigo. Nós já estamos além da metade da última semana. Então se acerta com Deus aí. Não tem tempo mais para você ficar brincando de crente. Não tem tempo mais para você ficar assim, não, mas Deus é bonzinho, ainda vai ter o arrebatamento. Se eu não for no arrebatamento, eu vou ter uma segunda chance, porque se eu morrer por Cristo, eu vou também. Não tem essa história não, negão. Pode pular fora disso. Estamos nos últimos dias. Isso Pedro foi quem disse, não sou eu. Já estamos nessa segunda metade da última semana, porque o cordeiro já foi morto, o ungido já foi morto, o templo já foi destruído, o foco saiu de Jerusalém, o foco saiu do povo de Israel, agora é a igreja. Nós somos o Israel. Paulo vai dizer que todo aquele que está em Cristo, as promessas de Abraão passam a ser nossas. O muro que fazia divisão entre gentios e judeus caiu. Nós somos da família de Deus, ele vai dizer lá em Gálatas. Então, a história agora refere-se a nós. É lógico que tem algumas questões pontuais que vão ser aplicadas na Israel. Como eu disse lá, até o fim do tempo dos gentios pisarem em Jerusalém.
Opa, isso é algo pontual. Então eu vou olhar para... Mas que também já aconteceu, meu amigo. Então, a metade da semana está perto do fim. E é o que nós estamos vivendo. Agora, pastor, como que vai ser agora da metade para o fim? Aí, já começou, já é desolação e guerra. Só que aí há uma progressão. Selos, trombetas, flagelos. Nunca se matou tanto cristão no mundo como no último e nesse século, irmãos. Se você somar a quantidade de cristãos que foram mortos no século passado e nesse, já superou o número de cristãos que morreram nos 19 séculos anteriores. Você acha que está aumentando aí ou não? Você pega as destruições que você tinha, pontuais na história, hoje o negócio é tudo mais pesado. Eu não tenho aqui os dados, talvez você depois pesquise e me passe isso. Mas você pega lá, como chama? Peste negra. Quanta gente matou na peste negra? Não sei. Você pesquisa. Aí você pega lá, febre espanhola. Quantos matou no mundo? Matou gente até no Alasca, pra você ter uma ideia, a praga dessa peste espanhola. Que na verdade não era espanhola, né? É um nome que não quiseram dar para quem de verdade, puseram febre espanhola. Quanto matou? Não sei. Pega a pandemia agora do Covid. Você acha que aumentou ou diminuiu? É progressão da grande tribulação. Selo, trombetas, flagelo. O negócio vai ficar pior cada vez mais. Quando acontecer algum desses sinais previstos, você pode ter certeza que agora não é mais um vento. É tempestade agora. É aquilo que nós vamos começar a estudar a partir de hoje à noite, né? Que é do capítulo 15 para frente de Apocalipse. Que começa os flagelos. Engraçado que lá no cedo trombeta fala assim, vai cair granizo para destruir as plantações. Agora fala assim, vai cair granizo e o peso de cada pedra do granizo é um saco de cimento. Quer dizer, a destruição é maior. Então há uma progressão. Tudo bem até aqui, irmãos? Ok? Então o verso 27 lá de Daniel, né, ainda do capítulo 9, voltando aqui para o capítulo 9, verso 27, diz que na metade da semana, então, cessará o sacrifício, né, e virá o assolador, então, na metade da semana, destruindo Jerusalém. O que nós entendemos com isso? É a destruição do templo. Historicamente, nós podemos pontuar isso na história no ano 70 depois de Cristo. Tudo bem? Vamos lá. No resto da semana, aí você volta para o final do verso 26, ou seja, até o fim, haverá guerras, desolação são determinadas, que é o que está previsto lá em Mateus 24, e que, inclusive, diz que esse período será abreviado. É isso tudo que nós estamos vivendo, por causa dos eleitos. Porque senão a situação seria pior. Tudo bem? Caminhando mais um pouquinho, e aí, deixa eu ver a hora que eu tenho ainda, minutos. E sobre o iníquo, pastor, lá de 2 Tessalonicenses? Porque tem gente que confunde o abominável da desolação com o iníquo. Aqui eu estou apontando para você que o abominável da desolação, ou abominação desoladora, refere-se ao príncipe que viria de Roma cessar o sacrifício diário. Ponto. Acabou. Tudo bem? E o iníquo? Abra lá a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses. E aí essa parte de modo especial, né, tanto as 70 semanas quanto a questão do iníquo aqui, foi o pedido, inclusive, do Tarso lá, que nos acompanha, né? Então um abraço aí, viu, Tarso? Deus abençoe. E depois, se tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, você coloca lá no WhatsApp, lá, a gente vai tentando responder. Ele me perguntou semana passada, falei, nós vamos tratar disso na semana que vem. Então,
Espero que ele esteja acompanhando aí, não sei se está aí. Está aí o Tarso Léo, está aí? Tá, Gabriel? Então tá bom. Então vamos lá, ó. 2 Tessalonicenses, você tem aí no capítulo 2, vamos ler aqui, eu vou chamar a sua atenção. 2 Tessalonicenses capítulo 2, qual que é o problema? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o quê? Tá, esse é o problema. Tinha muitos crentes já nesse primeiro período da igreja que pensou, Jesus já voltou, o dia final já veio. Isso era crença. Alguém já tinha escrito alguma epístola em nome de Paulo, outros traziam revelações, outros aqui falando, não, o dia do juízo já chegou. E Paulo falando, não, meu amigo, não chegou não. Não entra nesse caminho, não. Não fique perturbado aí achando que o dia do Senhor já veio. Não veio. Aí ele vai explicar o que tem que acontecer. Alguém tem Bíblia de estudo aí? Tá com Bíblia de estudo aí? Tá, Bíblia, né? Faz um favorzinho para mim que cabeça que eu não lembro. Volta lá na parte que trata lá de data da segunda carta. Fala para mim qual que é a data que está prevista aí. Tem lá na capa lá, tem lá autoria, data, 51 depois de Cristo. Vamos pôr entre 45 e 55 depois de Cristo, porque essas datas meio... Tá. Achou aí também, Marcelo, ou não? Aqui achou, então, vamos pular. 50 depois de Cristo. Quando que a destruição aconteceu, que nós datamos na história? 70 depois de Cristo. Paulo está escrevendo antes ou depois da destruição? Antes. Importante você saber que ele está escrevendo antes. Então não tinha ainda acontecido. Então vamos lá, o que ele vai falar para mim aqui? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque o dia do Senhor, ou seja, isto, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. E aí a grande questão é o que detém? O que detém esse homem da iniquidade? Ou esse iníquo, esse filho da perdição? Paulo já tinha falado dos Tessalonicenses, mas ele não nos contou em epístola, porque foi proibido ele contar em epístola para a gente. Porque isso refere-se às questões do fim. Lembra que Paulo teve a revelação, foi até lá o céu, e aí viu tudo que tinha que acontecer e tudo mais. Viu tudo que tinha que acontecer, e aí ele diz lá em Coríntios, eu não pude falar. Foi dito que eu não posso revelar o que eu vi. Só que João recebeu, depois de muitos anos, uma revelação, e o próprio Deus diz assim, pode escrever. Tudo bem? Então isso que ele trata aqui, que detém a revelação do iníquo, ou do homem da iniquidade, ou do filho da perdição, que só vai ser revelado em ocasião oportuna, por conta de Apocalipse nós podemos saber quando que é, quem que o detém, e quando que isso vai acontecer. A gente já vai fazer essa conexão. E aí ele continua. Com efeito, o mistério da iniquidade já o quê? Já opera. O filho da perdição, o iníquo, ainda não. O homem da iniquidade, não. Mas o mistério da iniquidade já está. Desde
da primeira vinda de Cristo. Já está acontecendo. É isso que ele está dizendo. Falando lá do sistema mundo. Falando lá da besta do mar. Falando lá da besta da terra. O mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mais uma vez ele fala desse que agora o detém. Então, será de fato revelado quem? O iníquo, que é o homem da iniquidade, que é o filho da perdição. Então, já está acontecendo o mistério da iniquidade. Só que haverá um período final que vai ser revelado o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E que está preso agora. Alguém está detendo ele. Quem que está preso, irmãos? Satanás é que está preso. Lembra de Apocalipse 20? Que durante o tempo, do milênio, Satanás foi preso. Em que sentido Satanás foi preso? De não poder enganar as nações. É isso que o detém. O mistério da iniquidade está acontecendo. A besta do mar, a besta da terra, a Babilônia está aí, atuando desde sempre sobre nós. Perseguindo a igreja, matando os crentes, fazendo e acontecendo. Só que o homem da iniquidade, o filho da perdição, e esse termo filho da perdição é importante, porque esse título é dado a Judas, né? E você se lembra muito bem porque Judas negou a Cristo. Quem que entrou em Judas para ele negar a Cristo? Satanás. Então, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou o iníquo, que vai ser revelado lá na frente, agora está detido. E nós sabemos que é o próprio Deus que está detendo. É Deus que prendeu Satanás para não mais enganar as nações. Mas depois, segundo Apocalipse, quando Satanás for solto, ele volta a enganar as nações, é o tempo final. E o que vai acontecer com ele? Pega a sequência aqui do verso, Então, verso 8. Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus fará o quê? Matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da volta, ou seja, da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, que é a palavra, para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, que é sinônimo aqui do mistério da iniquidade, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então vamos fazer aqui uma questão. Primeira coisa sobre o homem da iniquidade, filho da perdição ou iníquo. É que o contexto de 2 Tessalonicenses, alguns acreditavam que o dia final já tinha acontecido. E Paulo fala, gente, para com isso, não aconteceu. Antes de acontecer, tem que acontecer duas coisas. A apostasia e a revelação do homem da iniquidade, ou do iníquo, ou do filho da perdição. Satanás está preso por 1000 anos. Ele tem que ser solto para voltar a enganar as nações. E aí, voltando a enganar as nações, o que vai acontecer? Apostasia. Pessoas que estavam aptas a ouvir o evangelho agora vão recusá-lo. Tudo bem? Então Paulo está dizendo isso. Quando você vai para Apocalipse, isso refere ao final do chamado milênio. Quem está detido, segundo Apocalipse 20, é Satanás para não mais enganar as nações. E é por isso que as pessoas creem. Quando ele for solto de novo, ele vai seduzir as nações, enganar as nações novamente, e as pessoas vão recusar, apostatar e recusar da fé. Pessoas vão abandonar a Cristo, porque estavam com Cristo, não eram dos eleitos, como o próprio João vai dizer na sua carta, mas agora, seduzidos novamente por Satanás, vão para o caminho que eles querem, que eles devem ir mesmo, que é um caminho longe do caminho do Senhor. Vamos caminhar nisso aqui. Então, outra coisa, a Tessalonicenses foi escrito antes da destruição lá do Desolador, antes da destruição do templo. O que vem então antes do dia do Senhor na visão de Paulo? Apostasia e a revelação do homem da iniquidade, do filho da perdição ou do iníquo,
E ele diz, sabeis o que o detém. E aí a gente vai lá para Apocalipse capítulo 20, que diz que o Senhor mesmo enviou um anjo para deter Satanás por 1000 anos, para não mais enganar as nações. Está claro, nós já estudamos isso recentemente. Enquanto o dragão está preso, os seus agentes estão atuando. Por isso o mistério da iniquidade já opera. A besta do mar, a besta da terra, Babilônia, está aí, meu amigo. Desde lá do começo. Já está acontecendo. No fim do milênio, vai dizer Apocalipse 20, verso 19, Satanás que está detido será revelado e Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 1. Para ficar claro que esse Nico aqui não é um anticristo, um líder mundial, não é o Trump, não é o Macron, não é o... Quem mais vocês falam que é? O Príncipe Charles, não é o... sei lá eu quem que seja, o John Zong lá, Lula, seja lá quem for. Todos esses são servos da besta do mar. É assim que a Bíblia apresenta. Estão sendo dirigidos pela agenda segundo a eficácia de Satanás, mas eles não são o iníquo. Eles não são o homem da iniquidade. Porque esses vão levar a mesma chapuletada que todos os ímpios. Quem a Bíblia diz que especificamente será morto com a fala de Cristo, com a espada que sai da boca de Cristo, é Satanás. Então o filho da perdição é Satanás. Por isso que a palavra filho também é apresentada para anjo, né? O homem da iniquidade, ou o iníquo, é o próprio Satanás. O mistério é através dos seus agentes. Mas a revelação é Paulo olhando lá para o final de Apocalipse, lembrando que no final do milênio, Satanás vai ser solto de novo para seduzir as nações, levantar o povo contra Cristo novamente, e Cristo vai voltar na sua volta, ou na sua vinda, para matá-lo com o sopro da sua boca. Tudo bem? Vamos reforçar isso aqui. Apocalipse capítulo 1, verso de número 16. Jesus falando à igreja, ele diz assim, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com o quê? Com a espada da minha boca. Então Jesus disse que ele tem uma espada na sua boca e vai pelejar inclusive contra os ímpios. Tudo bem? Bom, o que mais? Vai lá, pula agora lá para o capítulo 19. Eu li errado? Li errado. Então, peraí, vamos ver. Tem anotado na minha nota de rodapé aqui. Mas vamos lá. Que também aplica a ideia da espada da minha boca. Então, Jesus diz que ele tem isso. Mas é no 16 também. 1,16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Está falando de Jesus. E da boca saía-lhe o quê? Uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, quem que tem, irmãos, uma espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca? Jesus. É o que Paulo está dizendo. Quando o iníquo vai ser revelado, Jesus, na sua vinda, vai acabar com ele com a espada que sai da sua boca. Lembra disso lá em Tessalonicenses? Então, é essa figura que nós estamos procurando saber quem que é. Vai lá agora para Apocalipse 19. A partir do verso 11. 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E aqui está falando de Cristo, tá? Então não é Napoleão, né, Dom Pedro II, como o cara diz lá do primeiro selo que sai, um cavaleiro branco, que é o anticristo. Para com isso, meu amigo. Vai ler a Bíblia. Sai dessas bobeiras aí.
viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro lhe chama o quê? Se chama o quê? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Se está no cavalo branco, pode ser um anticristo, essa figura aqui? É lógico que não. Os seus olhos são como chama de fogo. Nós acabamos de ler lá no capítulo 1 que é isso. Na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama? Quem que é o verbo de Deus? Jesus, meu amigo. E seguiam-no os seus exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Sempre cavalo branco aponta para coisa de Deus, meu, pureza. Por isso que o primeiro selo lá, o cavaleiro branco, é o evangelho, e não o anticristo. Então, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aí desse cara, que chama fiel e verdadeiro, que tem olhos como chama de fogo, que tem um manto tinto de sangue e que se chama verbo de Deus, esse cara sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, na sua volta, ele vem para julgar, para condenar. Por isso nós vimos na semana passada, no capítulo 14, que um dos aspectos da vitória de Cristo é a aplicação da condenação sobre os ímpios. Ai, pastor, isso parece tão malvado. Nós vamos entender hoje que não é malvado. Você tem que vir no culto hoje à noite para você entender que não é. E que isso realmente é um aspecto da vitória, da glória. O fato de Cristo pisar as uvas no lagar da cólera de Deus, ao ponto do sangue chegar até no freio dos cavalos, durante toda a extensão, ou por toda a extensão de Israel, isso é glória, isso é vitória. Nossa, parece tão sanguinário. Mas você vai entender hoje à noite que não é. Que isso é glória mesmo, isso é vitória. E ainda ficou barato. Ainda ficou barato. Porque se Deus realmente expressasse a totalidade da sua justiça, as expressões dizendo que o sangue... Eu ia cobrir o cavalo. Ele chegou no freio ainda para preservar o cavalo. Né? Mas a ideia é que vai ser na totalidade a sua glória e a sua vitória sobre os ímpios. E ele vai reger com cetro de ferro. A ideia é que ele vem como rei, vocês não me honraram como rei. E vai aplicar definitivamente a sua justiça. O que mais aí? Então o verso 15, né? Diz que ele é que vai pisar o lagar do vinho. E o verso 16 diz, tem no seu manto, na sua coxa, um nome inscrito. Para você não ter dúvida de quem nós estamos falando. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Jesus é apresentado como aquele que tem na boca essa espada que vai aplicar justiça sobre todos. E agora o texto que eu quero chamar a sua atenção, marca aqui Apocalipse, volta comigo lá para Isaías, eu pus nessa ordem propositalmente. Então vai lá para mim, Isaías 11. Isaías capítulo 11, versos de 1 a 4. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará quem? O perverso. Aqui é uma profecia que está fazendo eco lá no texto de Apocalipse 19, dizendo que esse descendente de Davi, de Jessé, é o próprio Cristo que vai vir aplicar juízo final. E aí ele usa essa expressão do sopro, da sua boca, como sendo instrumento da aplicação do seu juízo. E aí agora sim,
ciente de que isso tudo só está falando de Cristo, vamos lá para Apocalipse capítulo 20, verso 19. Desculpa, acho que eu errei aqui a minha citação. Deixa eu achar aqui. 19, 20? Isso. Então, arruma aí que você que está anotando aí, em vez de Apocalipse 20, 19, é Apocalipse 19, 20. Mas a besta que foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo de enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ok? E tem mais um outro texto. Deixa eu ver aqui. No capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo e enxofre. No mesmo lugar que os outros foram lançados por conta do juízo de Deus, lá no verso 20 e 21 do 19. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então veja, o próprio diabo vai sofrer a mesma condenação dos seus agentes e de todos os perversos, como diz lá em Isaías capítulo 11. Então quem que Jesus vai destruir? Quem que é o grande iníquo, o grande homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Que opera, que já segundo a eficácia do próprio Satanás, opera o mistério da iniquidade, que será destruído e lançado no fogo no lago de fogo e enxofre. O diabo, o próprio Satanás, que está detido, conforme Paulo diz, porque não pode mais seduzir as nações. Mas no final ele vai ser solto, vai seduzir as nações, mas logo depois Cristo vem e o lança nesse lago de fogo e de enxofre, aplicando a justiça que sai aí dessa boca, né, com essa espada de dois gumes, como outros textos vão nos apresentar. Então, irmãos, no fim do milênio, Satanás, o iníquo, voltará a seduzir as nações, ou seja, aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, conforme diz lá 2 Tessalonicenses 2:11. Esses que não acolheram a palavra, que não acolheram a Cristo, que não acolheram a verdade, vão receber a marca da besta. Essa é a conexão que a gente faz com Tessalonicenses, com a revelação aqui de Apocalipse. Então, recapitulando para a gente terminar. A última semana ainda virá? Não, nós já estamos vivendo porque Cristo morreu nela e o santuário foi destruído nela. Estamos vivendo a segunda metade. Nós estamos nos 3 anos e meio que faltam. Só que não são 3 anos e meio literais, como o Apocalipse diz, 1 tempo, 2 tempos ou metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses, quando sendo o período total da primeira vinda até a segunda vinda. Nesse período tem os 1000 anos. Dentro desse período você tem os 1000 anos, onde Satanás está preso, mas o mistério da iniquidade já opera. E lá no finalzinho, ele é solto de novo para seduzir as nações. E aí, então, ele é o revelado, o iníquo. É quando Satanás, que estava detido, agora é solto. E aí, a partir disso, Jesus vem e o lança, juntamente com seus agentes e com todos os perversos, no lago de fogo e enxofre. Então nós não estamos esperando aparecer aí um cara, né? Vai ser o governante mundial. Meu amigo, pode até ser. Porque a besta do mar está caminhando para isso. Mas, como eu disse, todos esses líderes que nós citamos aqui estão a serviço da besta do mar. Porque estão cumprindo a agenda desse mistério
da iniquidade. Não vem salvação para nós de nenhum governo, irmãos. A salvação só vem do verdadeiro e único governo, que é o governo celestial, que já foi estabelecido quando o rei veio. Por isso que nós cremos que Cristo já veio. O reino já é. Só que é um reino invisível, que está se avolumando, fazendo sombra para todas as nações, mas que nem todo mundo o reconhece. Mas naquele dia, quando ele voltar, toda boca confessará, todo joelho se dobrará e declarará que ele é o Senhor. É isso que nós estamos aguardando. Quando? Quando? Não sabemos. Só que a Bíblia diz que você deve ficar vigilante e atento aos sinais dos tempos. E nós temos vários sinais para o nosso tempo, nessa caminhada. Por isso, nós então entendemos que estamos já vivendo os últimos dias, desde o Pentecoste, que o abominável da desolação já foi manifestado e ele pôs fim às ofertas diárias. Jesus já consumou, como nós vimos lá em Daniel, já pagou por toda a iniquidade e já abriu acesso ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado, tá? E que, portanto, estamos vivendo aquele período do fim, que é de guerra e desolação, que é de grande tribulação. Só que vai ganhar proporções cada vez mais severas, mais duras. Cedo, trombeta, flagelo. E o que nós vamos fazer até lá? Esse é assunto para a gente tratar mais à frente aqui. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou ainda relembrar algumas das teorias, né, sobre o milênio, né, porque ainda, apesar que eu acho que já quebrando essa ideia de arrebatamento secreto, quebrando essa ideia de que a semana ainda vai acontecer, não vão te sobrar muitas opções, né, para se inclinar na interpretação do milênio, né? Então isso já vai te ajudar. Presbítero Roberto. Sim. Isso, é o sistema, né? É lógico que você pensa, João mesmo diz, né? Já lá na carta de João diz que há muitos anticristos no mundo. Desde daquela época. Aí, com essa interpretação mais literal, a gente fica assim, não queremos achar quem que é o cara. Não, meu amigo, é uma turma, você não faz ideia. O caráter do homem. Mas é, mais uma vez, um exemplo. O título não é inspirado e acaba, às vezes, nos conduzindo aí a uma má interpretação. Tudo bem, irmãos?